Olá, tudo bem? Hoje nós vamos para o vídeo do capítulo 3, tratando sobre Atenas de Sócrates. Vamos entender as mudanças do período ali pré-socrático para o desenvolvimento de Atenas como o grande centro ali cultural da Grécia Antiga, a polis, né, desenvolvida. E também vamos falar sobre a filosofia socrática. Atenas, no quinto século antes de Cristo, se tornou um local ótimo para o desenvolvimento, para o progresso, para o crescimento. Vários fatores contribuíram para esse acontecimento. Em especial, podemos falar sobre a guerra dos gregos contra os persas, conhecido como as guerras médicas. Neste evento, Atenas foi a polis que tornou ali líder, que esteve à frente das guerras e contribuiu com a vitória dos gregos. Atenas também contribuiu com a sua democracia, a democracia ateniense, que é bem diferente da democracia que temos hoje. Porém, naquela época já era um grande avanço. Havia o cidadão grego, aquele que ia no ágora ali, ou mais precisamente ali na eclésia, que era a assembleia, e onde se reuniam para discutir questões relacionadas à sociedade, à cidade. Então era tratado, então havia um desenvolvimento, uma participação maior. Então a questão do diálogo, da discussão, da oratória fazia parte da cultura ateniense. Isso proporcionou o crescimento cultural desse povo, no qual eles buscaram mais conhecimentos, tanto na área da ciência, da literatura e, em especial, da filosofia. A filosofia pré-socrática era conhecida na época ali em Atenas. Entretanto, havia um distanciamento das discussões e dos desenvolvimentos filosóficos dos pré-socráticos. A questão de entender a origem do universo, as questões da natureza, não era tão importante na época. Por quê? O humanismo, as questões sociais, as relações, a ética e a moral e a política era importante ser tratado. Eles precisavam buscar usar a filosofia para tratar sobre esses problemas relacionados ao ser humano, a antropologia, o estudo do ser humano e das suas relações. Portanto, vai ter aqui um novo surgimento de uma nova problemática filosófica e a partir dali uma escola, né, socrática que vai desempenhar um importante papel nesse novo desafio filosófico. Nessa mudança da chave da filosofia do período pré-socrático para o período de Atenas, nós vamos ter em Sócrates o principal personagem para esta mudança. Sua filosofia vai buscar encontrar no ser humano a resposta para as suas indagações, para os seus problemas. Ele vai ser um opositor de um outro grupo muito importante também nessa época, que são os sofistas, que eram professores itinerantes que iam ensinando para as pessoas a técnica da oratória, a persuasão, como convencer as pessoas sobre a sua verdade. Nesse caso, nós vamos ter aqui em Sócrates e os sofistas grandes embates que vão desenvolver o pensamento filosófico no período de Atenas. Sobre a discussão de Sócrates com os sofistas, podemos destacar três motivos principais. O primeiro motivo é que os sofistas, eles cobravam pelos seus ensinos. Isso hoje seria algo normal, um filósofo cobrar por suas palestras, seus livros, suas aulas, isso seria normal. Mas naquela época, para Sócrates, isso era mal, ruim, não era correto. Eles estavam comercializando o conhecimento. Por isso, Sócrates vai contra-atacar, vai combater os sofistas pelo fato deles serem pessoas que cobravam pelos seus ensinos. O segundo ponto é que os sofistas traziam um ensino prático para eles. O que era importante era
a praticidade daquele conhecimento, aquilo que iria ser utilizado. Já Sócrates tinha a ideia de que o conhecimento é importante, o conhecer, o saber, mesmo que aquilo não resultaria em algo prático ali no momento, mas poderia proporcionar algo para o futuro. Sócrates não partia da ideia do imediatismo, que o conhecimento tinha que ser aplicado naquele momento, mas que o conhecimento por si só já era importante e no tempo certo daria o seu fruto, a sua praticidade para a vida da pessoa. E o terceiro e último motivo a destacar é a questão do conhecimento como algo relativo. Para os sofistas, não havia uma verdade absoluta. Cada um construía a sua verdade. Na realidade, os sofistas não estavam tão preocupados em encontrar uma verdade. Em suas técnicas, eles ensinavam como a pessoa poderia defender a sua verdade. Tem até uma frase de um sofista, Protágoras, que dizia: o homem é a medida de todas as coisas. Nesse caso, é o homem que estabelece aquilo que é o certo e o errado para a sua vida. Já Sócrates vai combater esse pensamento da relativização do conhecimento e vai defender que o filósofo deve buscar a verdade absoluta, a verdade única, e que ela é essencial para o conhecimento. Bom, Sócrates nasceu em Atenas por volta do ano 469 a.C., né? E viveu naqueles anos dourados do governo de Péricles, né? Da hegemonia exercida por esse governo. Ele se manteve sempre uma pessoa firme, corajosa e teve grande êxito como também soldado combatente. Dois pontos contribuíram para a formação do pensamento socrático. O primeiro ponto foi o desapontamento com a filosofia naturalista pré-socrática, que, segundo Sócrates, era uma filosofia dogmática. O segundo ponto foi a experiência que houve no oráculo de Delfos, no qual o seu amigo, o Querofonte, ele foi ali nesse oráculo e perguntou se havia alguém mais sábio do que Sócrates. E a resposta foi negativa. Diante disso, Sócrates vai ter como missão provar a ignorância das pessoas. Sócrates reconhecia que ele era ignorante. Por isso, a célebre frase que é destinada à filosofia de Sócrates, que é: só sei que nada sei. Para Sócrates, a filosofia começa com um reconhecimento da sua ignorância. A partir dali, ele vai trabalhar dentro da sua filosofia, levando as pessoas a reconhecer a sua ignorância. Porque para ele, o reconhecimento da ignorância é o primeiro passo em busca do verdadeiro conhecimento da filosofia. No diálogo socrático, ele iniciava com a ironia, que seria a questão de fazer perguntas ao ponto de levar a pessoa a reconhecer a sua ignorância. Perguntas eram essas que levavam a pessoa que achava que sabia sobre algo a reconhecer o seu erro, o seu equívoco. Nesse caso, nós chegamos à aporia, que seria um impasse aparentemente insolúvel. A pessoa chegava à conclusão de que não tinha resposta para aquilo. Em seu método, ele vai dividir em 3 etapas. Primeiro seria o método do eleios, que seria o diálogo, a discussão sobre determinado assunto. Depois viria o método dialético, que consistia em um novo conhecimento, no qual uma ideia era combatida por outra ideia. Nesse caso, nós temos aqui a dialética, que são oposições contrárias. E, para terminar, chegaria ao método da maiêutica, que consiste em tirar para fora. Nesse caso, a partir do diálogo, dessa discussão de posições, de opiniões,
o indivíduo chega à sua descoberta, a maiêutica, que é a descoberta do conhecimento que vem de dentro para fora. É importante destacar que há controvérsias sobre o método socrático. Nesse caso, existem aqueles que defendem que Sócrates não escreveu nenhuma obra. Isso é uma verdade. Portanto, não temos esse método, né, provado sendo de Sócrates. O que nós vamos ter, na realidade, que podemos identificar com o personagem Sócrates, é os escritos de Platão, principalmente, e outros também, mas se destaca mais Platão, que foi aluno de Sócrates e vai escrever sobre o pensamento de Sócrates. Há aqueles que, ao analisar Platão, entendem que o método platônico ele é contrário ao método socrático. Então, há uma divergência aí. Podemos concluir que, de alguma forma, Sócrates não criou um sistema filosófico, mas ele defendeu algumas teses essas que são importantes. Nesse caso, a concepção de que a filosofia está centrada no homem seria um ponto forte defendido pelo filósofo Sócrates. Uma segunda tese a destacar seria que a finalidade do ser humano é a felicidade, e a felicidade consiste na perfeição da alma. Quando o indivíduo consegue aperfeiçoar a sua alma, ele encontra a felicidade. Apesar de toda a polêmica por volta, né, desse personagem Sócrates, não podemos deixar de destacar a sua importância para a filosofia. Sócrates, segundo a história, ele foi julgado por defender os seus ideais e ele foi condenado à morte, sendo obrigado, né, a tomar veneno, né, ou, no caso, ele quisesse voltar atrás daquilo que ele havia ensinado. Porém, ele foi fiel àquilo que ele tinha como consciência da verdade e preferiu morrer, passar, né, pela morte, do que abrir mão da sua verdade. Nesse caso, ele deixa aí um legado importante para a tradição filosófica.